podem guardar isso, pessoal. Não existe nenhum tipo de problema que acontece dentro de uma agência que este grupo não tenha uma solução, tá? Gravem isso. Não existe nenhum tipo de problema ou de desafio ou qualquer imprevisto, coisas que acontecem no dia a dia, no calor do dia a dia, dentro de uma agência que este grupo aqui não tenha a solução. Você pode ter certeza. Se a gente, mas preciso conversar com um colega tal, com um colega, depois a gente vai, além desse grupo aqui, eu tenho outro grupo que ficam todas as pessoas ali dos últimos anos, a gente vai colocando no outro grupo também, mas aqui é o nosso grupo fechado. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem aqui nesse grupo. Então, acreditem, todo tipo de problema de uma agência, esse grupo tem a solução, tá? E não é porque a gente desenhou uma coisa que nem os bancos têm tanta precisão na formação de liderança. Porque, como o Mário disse, a gente conversou com 500, no mínimo 500, esse número já aumentou, gerentes gerais do Brasil inteirinho nos últimos 3 anos. Então, a gente entende a realidade, a evolução, o momento, o desafio, cada passo que vocês estão vivendo. A questão aqui é o seguinte, não depende só de mim, não depende só do conteúdo que eu vou trazer, não depende só da minha vontade que vocês apliquem. E eu vou começar dizendo isso, vocês vão ver ali qual que é o ponto importante. E a dinâmica aqui, ela funciona da seguinte maneira. Vocês vão trazendo, eu trago uma temática central, fundamento ela, trago exemplos, comento sobre elas e a gente abre para debate, tá? Qual é o debate, Xando? Se você tem alguma coisa para acrescentar, você acrescenta. Se você já vivenciou esta situação, você divide com os colegas. Se você tem dúvida ou então está vivendo exatamente o problema, o desafio, a angústia, você divide com os colegas e todos nós trazemos ajuda para vocês, tá? E aí, conforme o tempo, além dos testes ali que vocês estão fazendo, alguns ainda não fizeram, outros vão fazer, qual que é o ponto? A gente ainda depois vai direcionar para vocês todo o conteúdo existente no clube do gerente geral. Então, eu vou entender a realidade de cada um. Vocês vão passar para mim, achando o meu gap hoje é esse e esse. E além dos encontros aqui ao vivo, eu vou desenhando lá no nosso clube de gerente geral, que tem muito conteúdo lá. Eu vou direcionando, falar, o Wagner, a sua trilha vai ser essa, essa e essa. O Jaqueline, sua trilha é essa, essa e essa. Cada um tem a trilha própria lá, que eu mesmo chamo desenho, tá? Porque como eu desenhei todo o conteúdo, eu consigo certinho saber qual que vai servir mais para você. E cada trilha são conteúdos como esse, mas alguns mais aprofundados, alguns que você realmente quer estudar sobre aquele tema, como o que a gente começa hoje aqui. Normalmente, os temas vão durar de 2 até 3 encontros desse, dependendo do tema, tá? A gente aprofunda, a gente debate e, claro, mais importante do que vocês ficarem aqui me escutando e dedicarem 2 horas, que é praticamente sagrado, 2 horas do tempo de vocês é o que vocês fazem depois, é a aplicação que vocês fazem, como o próprio Hélio trouxe aqui pra gente, né? Quando o Hélio entrou na mentoria e falava, cara, tá difícil, tem hora que a gente desanima, tem hora a gente falava, velho, busca e aplica, busca e aplica. Sempre vai dar 100% certo? Não, às vezes você tem uma variação, às vezes leva um pouco mais tempo, às vezes você tem que mudar alguma coisa, mas enquanto você beber daqui e aplicar no time, você pode ter certeza que você tem uma chance muito grande de fazer algo que não está sendo feito, de aplicar algo que ainda não foi aplicado, e sempre o time acaba contribuindo ou surpreendendo com o jeito da gente enxergar a gestão mais macro e, ao mesmo tempo, dentro da realidade, dentro de uma pressão que todos vocês vivem. Eu sempre falo, gente, que o gerente geral é o coração
de uma agência hoje, do banco, na verdade, né? Não é de uma agência é óbvio, mas a hora que a gente olha para as estruturas de regional, superintendência, de diretoria, o negócio só anda quando o gerente geral está na pegada, quando o gerente geral está ali pronto para a coisa fluir. Se o gerente geral não tem a pegada, não está, o negócio não anda, essa é a realidade. E enquanto muitos estão preocupados, né? Até esses dias eu falei no Instagram, esses caras que aparecem aí falam, principalmente de mercado financeiro, né? O banco vai acabar, as agências estão fechando, não sei o quê. Falo, gente, se existe um profissional que cada vez vai se tornar mais escasso, mais difícil de encontrar no mercado, é o gerente geral que lidera pessoas dentro de instituições financeiras, seja o formato que for, né? Então, hoje, os diversos formatos, seja de cooperativa, seja de escritórios de investimentos, bancos digitais, não importa. O que importa é assim, vocês chegaram num estágio de carreira que é um estágio de muita bagagem com a validação de líder, com a validação de fazer gestão de pessoas. O formato, gente, pouco importa se ele vai ser dentro, se ele vai ser maior, se ele vai ser microagência, se vai parecer PA ou se vai ser igual tem colegas que já passaram por aqui com agências de 50, 70 funcionários. Não importa o tamanho, se é do antigo, do novo, se é modelo loja, se é modelo que é um estágio que o próprio trabalho, a própria carreira formou vocês e, ao mesmo tempo, banco público, daqueles que tem volume, né? Bancos de tem muito volume, que acontece na Caixa, normalmente, todos os formatos dependem de um bom gerente geral. Toda a equipe depende de um bom gerente geral, ok? E aí o que eu vou trazer para vocês é a questão da palavrinha mágica dos últimos anos, não é só deste ano. Na verdade, essa palavrinha mágica, ela já vem acontecendo nos RHs, né? Nos RHs, e é hoje o objetivo de toda instituição, de tudo que envolve liderança, essa palavrinha a gente sempre vai escutar, a gente sempre vai olhar para ela, e o nome dessa palavrinha se chama engajamento. Todo mundo quer engajamento, todo mundo deseja o tal do engajamento. É aquele negócio que é tipo bonito de ouvir, bonito de pronunciar, mas para executar a gente arranca os cabelos, a gente fica estressado, a gente fica ansioso, a gente se sente muitas vezes até impotente diante de algo que a gente quer tanto e que as pessoas não dão valor ou não estão nem aí para o que a gente pede, ou para o que a gente fala, ou para o que a gente deseja. O engajamento é hoje uma palavra que resume muito aquilo que tem que ser feito em time, aquilo que tem que ser feito como resultado, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos surpreendentes sobre engajamento. E aí vocês entenderão por que que é tão difícil o tal do engajamento. Por que que é tão fácil falar, tão fácil escutar, mas na hora que bota para rodar, o negócio é tão difícil. Por que que isso acontece? É um pouco disso que a gente vai ver aqui, tá bom? Vou trazer alguns números, algumas coisas que vocês vão ficar surpresos e aí vocês vão falar, entendi. Por isso que é tão difícil a gente fazer o tal do engajamento. Vamos lá, vou trazer alguns números aqui e depois quero escutar vocês sobre engajamento, sobre os desafios, mas quero trazer alguns pontos aqui que são importantes para vocês, tá bom? Vou começar a dividir a tela aqui com vocês e aí trazer alguns pontos de importância em relação a essa questão do engajamento. Vou colocar aqui, dividir a tela e a gente começa de fato com a temática. Lógico, como eu disse a vocês, nós estamos falando de engajamento específico para a agência bancária. Tudo que eu trouxe aqui foi validado para a agência bancária, tem o desenho para a agência bancária, tá? Então, a gente está falando aí do engajamento, que é um engajamento específico para a agência bancária. Deixa eu diminuir, peraí, pronto. Então, vamos lá. Essa é a temática inicial nossa e a gente começa, obviamente, com agência engajada, tá? Essa é a temática que a gente vai trabalhar. Nós vamos falar de engajamento nos encontros aqui, nos próximos, e aí a gente começa com alguns pontos. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam e que aí é autorresponsabilidade.
Para as pessoas que concordam, mas não executam, são tocadas, mas não mudam. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Essa é uma frase, né? Confúcio, um filósofo, que ele dizia isso. Para as pessoas que concordam, beleza, legal, Xando. Nossa, hoje eu senti que foi para mim a mentoria. Mas não mudam, não buscam, não executam, não tem o que eu fazer. Você vai dedicar teu tempo, você vai ver uma coisa que fala, caramba, mas não fluiu, não mudou. E aí vamos entender aqui sobre essa questão do engajamento. Vamos lá. Ó, deixa eu colocar aqui. Pronto. Qual a média de um time engajado? Pessoal, não precisa responder agora, mas responde para você, assim. Pega lá na sua realidade e pensa aí, olha lá para o teu time um pouquinho. Faz exercício agora de lembrar do seu time. Pensa agora, quantos que você acha que é engajado? Pode pensar em porcentagem. Quantos você acredita que esteja desengajado lá na outra ponta? Tem o engajado aqui, o desengajado lá na outra ponta. E quantos você acredita que está ali, morno, esperando alguém falar alguma coisa? Esperando o chefe cobrar, esperando algo acontecer. Pensa aí na tua agência, faz uma análise na sua agência. Pensa aí, quantos por cento você acredita que está engajado, desengajado e morno? Engajado, sei lá, 4, 5, 6 ou X%. Desengajado, morno. Vamos entender um pouco, só para você, e eu tenho certeza que isso vai te surpreender,